Quem criticou o Pedrinho está mordendo a língua agora com a falência da 777. Existe algum interessado? Bom ponto, Fabrício, ótimo ponto. O Pedrinho foi muito criticado por gente da oposição no Vasco e até por outros clubes. Vários clubes brasileiros, especialmente aqueles que já se transformaram em SAF, criticaram a postura do Pedrinho, porque entenderam ali um movimento unicamente político, de tirar 777 para assumir o poder do clube. E o Pedrinho sempre dizia, olha, o grande problema nosso é que a gente precisa tirar 777 porque a 777 está em processo de solvência. E daqui a pouco o Vasco pode entrar numa massa falida. E é o que está acontecendo agora. Só que ao menos o Vasco conseguiu retomar o controle para si, até com acordo na justiça, enfim. Existe algum interessado? O Vasco assegura que existem conversas, mas todas em fase embrionária. O René Souza, 777, ia afundar o Vasco mais ainda. Concordo em gênero, número e grau. Dá para dizer que o Pedrinho acertou sim, tá? Gutenberg Gomes. Olá, Nicola, boa noite. Sobre o jogo de volta entre Vasco e Atlético, o que você acha? O Vasco tem condição de passar a final da Copa do Brasil? Abraço de Mossoró, Rio Grande do Norte. Gutenberg, o Atlético é um dos times mais malucos do futebol brasileiro hoje. O Galo é um nas Copas, ele é capaz, por exemplo, de fazer um jogo espetacular contra o Fluminense, um 2-0 amassando o rival, mas é capaz de fazer 2-0 no Vitória e tomar um 2-2. Então o Galo do brasileiro é uma coisa, o Galo das Copas é outra. Eu achei que o Vasco conseguiu competir com o Galo na Arena MRV, mais até do que o Fluminense. E olha que o Fluminense, para mim, tem mais time do que o Vasco. Então, dá para imaginar assim, o Vasco vencendo o jogo e a volta por 1 ou 2 gols de diferença para passar de fase. Se vencer por 1 gol, leva a decisão para pênaltis, tá? Eu acho que o Galo vai com um ligeiro favoritismo para São Januário, assim como eu acho que o Flamengo vai com um ligeiro favoritismo para a Neoquímica, porque eles venceram por 1 gol de diferença. Eu colocaria 60-40 para os dois visitantes que venceram como mandantes. 60-40, mas no futebol tudo absolutamente aberto. Tem chance de a Crefisa comprar os 31% da 777 e entrar no Vasco através desses 31% como patrocinadora da camisa, já que provavelmente a Crefisa não ficará no Palmeiras. O Elisvan, vamos lá, pergunta importante, e eu quero voltar um pouquinho no tempo para explicar. O José Roberto Lamáquia, o marido da Leila Pereira, cogitou a compra da SAF do Vasco. Isso é real, isso que me contou, eu não vou poder dizer o nome, mas é uma pessoa muito próxima do Pedrinho, uma pessoa da extrema confiança do Pedrinho. A pessoa disse, o velho conversou com a Leila, o velho conversou com o Pedrinho, o velho conversou com o Vasco, o velho foi viajar para os Estados Unidos para se encontrar com o pessoal da 777, essa pessoa se refere ao Lamáquia como velho. O velho está interessado, o velho está negociando, não é fácil, enfim. Só que a rejeição e a repercussão foi tão negativa no Palmeiras que isso colocaria em risco a situação da Leila Pereira. A justificativa é como um casal vai ter a presidente do Palmeiras, e a Leila concorre à reeleição nas próximas semanas, e o marido dela sendo o dono da SAF do Vasco. Até gente do grupo político do Zé Roberto Lamáquia e da Leila Pereira rejeitaram essa ideia. O que o Zé Roberto Lamáquia fez? Ele voltou atrás e afirmou de forma pública que nunca cogitou a compra da SAF do Vasco. O que você está propondo? Que ele adquira 31% para se tornar patrocinador. Não há necessidade de você adquirir 31% para virar patrocinador. São duas coisas distintas. Se compraria 31% para se tornar um acionista. Mas aí volta naquilo que eu falei do problema ético com a esposa dele, que é presidente do Palmeiras. O que pode acontecer é ele se tornar patrocinador do Palmeiras, do Vasco, especialmente porque a Crefisa vai deixar de ser a patrocinadora master do Palmeiras. Eu não cravaria que Crefisa e fã deixarão a camisa do Verdão, tá? Eu acho que o Palmeiras vai ter uma casa de apostas como patrocinadora master do ano que vem. Eu acho que o Palmeiras vai reformular o seu programa de patrocínios, mas deve ter a Crefisa e a fã em algum espaço do uniforme em propriedades que valem menos, tá bom? Boa noite, Nicola. Alguma novidade na venda da SAF do Vasco? Obrigado, grande abraço. Deixa eu tentar descobrir se tem alguma novidade sobre essa história. Quer ver? Mandar mensagem para uma pessoa lá. Boa noite. Tudo bem por aí? Vamos ver se a pessoa responde ainda durante o programa e a gente já atualiza por agora. Combinado? Nicola, qual a sua opinião sobre a troca de datas da Copa do Brasil? Alexander, eu acho equivocada. Eu acho errada. Eu acho que você acaba por favorecer a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro.
E a CBF é mãe tanto do brasileiro quanto da Copa do Brasil. E a CBF, na minha opinião, deveria entender o brasileiro como mais importante do que a Copa do Brasil, sem contar que o principal ponto é você atende ao desejo de um clube em detrimento de outros dois, né? Nicola, caso o Vasco passe para a final e também o Flamengo, o Vasco pode exigir jogar em São Januário? Imagino que sim. Imagino que sim. Do ponto de vista financeiro, não seria a decisão mais lógica, mas do ponto de vista esportivo, teria bastante lógica você jogar no seu estádio, com uma baita pressão do torcedor, enfim. O Cosme Barbosa tá lembrando que se Corinthians e Vasco não entrarem em campo, eles podem ser rebaixados. Ô Cosme, dirigentes do Corinthians e do Vasco fizeram bastante barulho em cima dessa história, chegaram até a cogitar essa possibilidade, mas a minha opinião é que foi tudo para inglês ver. Sabe aquela história de você alardear para dizer para sua torcida que você está fazendo, você está representando, que você foi no STJD? Não há nenhuma chance de eles não entrarem em campo, tá? Flamengo versus Vasco vão ser 2 jogos a final do Maracanã. Eu até posso perguntar para essa pessoa assim que eu terminar de conversar com ela sobre essa história da SAF, eu já questiono isso, tá? Nicola, sabe me informar se o Vasco vai ser comprado pelos árabes do ramo petroleiro? Não. Deixa eu até perguntar uma coisa, ó. Só para completar uma conversa que eu estou tendo com uma pessoa do Vasco a respeito da venda da SAF do clube. Perguntei se tem alguma conversa, 0. Aí eu emplaquei a seguinte pergunta. Eu imagino que não vai ser fácil, né? Até por causa dos 31% da 777. Aí a pessoa respondeu: o mais importante é o fato de que realmente a Associação Pedrinho estavam certos sobre a 777. Naquela ocasião, muito se criticou a decisão. Peraí. Alguma chance de o Vasco jogar em São Januário uma eventual final de Copa do Brasil? Eu acho que a pessoa vai responder assim, ó. Não podemos falar sobre isso agora porque não estamos classificados. Eu quase toda certeza que isso acontece. Ainda acho que não cai nenhum dos dois. Ainda acho que vai sobrar para o Criciúma. Atlético Goianiense, o Cuiabá, Vitória e Criciúma. Mas só palpite, né? Ó, resposta. Perguntei para uma pessoa do Vasco se há alguma chance de o Vasco jogar em São Januário uma eventual final. Aprendi que a gente não faz cogitações antes de se classificar. Zica. Sabia. Mas tinha que te perguntar. Tá óbvio. Até o que eu faria também seria a mesma coisa, né? STJD julgará pedidos de Vasco e Corinthians sobre os jogos da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco precisam reverter o resultado do jogo de ida. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mais conhecido também como STJD, julgará na próxima sexta-feira as medidas inominadas apresentadas por Vasco e Corinthians, que contestam o adiamento das partidas das semifinais da Copa do Brasil. A alteração no calendário, que inverteu as datas do Campeonato Brasileiro, foi solicitada por Atlético Mineiro, adversário do Vasco, e Flamengo, rival do Corinthians, e aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, antes dos jogos de ida da competição. No julgamento, a CBF será representada pelo diretor de competições, Júlio Avelar. A pauta inclui os seguintes processos: número 275 de 2024, medida inominada, requerente, Vasco da Gama, requerido, Júlio Avelar, diretor de departamento de competições da CBF, terceiro interessado, Atlético Mineiro, 276, 2024, medida inominada, requerente, Esporte Clube Corinthians Paulista, requerido, Júlio Avelar, diretor de departamento de competições da CBF, terceiro interessado, Clube de Regatas Flamengo. Ambos os processos serão relatados pelo auditor Maxwell Borges de Moura Vieira. Nos jogos de ida, no dia 2 de outubro, o Atlético Mineiro venceu o Vasco por 2-1 e o Flamengo fez 1-0 no Corinthians. As partidas de volta estão marcadas para a final de semana depois da data FIFA, dia 19 de outubro. Jogo Vasco e Atlético Mineiro e no dia 20 Corinthians e Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro alegam que ficaram muito desfalcados pela data FIFA, por isso deveria haver mudança de datas.
Mais do que defender seus próprios interesses, Corinthians e Vasco, perdão, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade acima de qualquer influência externa, e o clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas, afirmou o Corinthians em nota oficial. Rapaziada, então é isso. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativa também o sininho de notificação. Um grande abraço, até o próximo vídeo.